Olá, meu nome é Rudimar e hoje eu vou apresentar algumas funções e ligações do barramento da central Fulltech Movtech. Então, antes da gente começar no barramento da central, a gente precisa saber a combinação de fios aqui. Então, assim, no motor blindado, as cores são o seguinte, o comum dele é o preto, marrom e branco é reversão. E no Aranha, no motor Aranha, o comum é o amarelo, né? O amarelo, e a reversão é vermelho e azul. Então, só para ficar bem claro, para a gente poder começar a fazer as ligações. Então, ó, fiz um circuitinho aqui, liguei um chicote de tomada, né? Então, um dos dois fiozinhos eu liguei no amarelo, botei o capacitor no vermelho e azul. Então, se eu encostar este fio nessa posição, ele vai rodar para um lado. Se eu encostar esse fio na outra posição, ele roda para o outro lado. Coloquei na eletricidade. Vou segurar aqui porque ele vai tentar girar. Então, ó, girou para um lado, girou para o outro. Girou para um lado, para o outro. Então vamos lá. Ó, esse barramento ele foi construído desde a versão 01 até a versão 12. Essa combinação aqui foi sempre igual, não mudou nunca. Então, pensando nisso, eu fiz duas placas adaptadoras, né? Então, uma para cabo do Imetro, que é esse cabinho aqui, né? Então, ó, pode colocar tanto o cabo do Imetro conectado nele, então dá para usar a nossa placa em máquinas que tem chicote do Imetro, sem precisar cortar a fiação, só plugando aqui direitinho vai funcionar. E também, né, também temos do cabo flat. Então, vamos dizer assim, tem as máquinas mais antigas, vai precisar colocar o cabo, pode ser utilizado com o cabo flat, né? Ó, encaixou, vem aqui na central e conecta também, que vai funcionar sem precisar fazer corte nenhum, é só chegar e plugar e vai funcionar com todos os recursos, porque as máquinas antigas não tinham parada suave, nem esse tipo de recurso. E máquinas como Rossi, PPA, enfim, o barramento aqui já fica ideal para eles. Começando a conexão aqui, então, fase neutro, eu aqui vou colocar de tomada, eu não tenho como definir aqui fase neutra, até porque na bancada não tem essa necessidade, mas no uso lá do dia a dia, o ideal seria o fase estar no lugar do fase, o neutro no lugar do neutro, até porque aqui atrás na central, o neutro está ligado direto com o comum do motor. Então, significa que o motor, se o comum está ligado aqui, está ligado direto, lá dentro do motor vai estar sempre, nas bobinas aqui, né, vai estar sempre o neutro. O fase só vai estar nele quando o triac e relé estiver batido. O relé vai fazer a reversão, então vai mandar o fase ou para o W, que é para rodar para um lado, ou para o V, que é para rodar para o outro. Então vamos ligar ele aqui. Então é esse motor aqui, como é o Aranha. Nesse caso, o amarelo é o comum. O V não quer dizer que é vermelho, porque lá no outro motor é branco e marrom. Então é uma coincidência, mas não tem a ver com isso, e sim como siglas, né? U, V e W são parecidos, então fica fácil de fazer lá o fabricante fazer isso como uma regra. Então,
Nessa placa é bacana porque daí o capacitor tem o lugar para ele, se um dia precisa fazer a troca e tal, tem um lugarzinho certinho para colocar ele. Colocando o capacitor aqui e essa ligação, já dá para a gente testar se o motor está funcionando, se capacitor e tudo mais. Alguns recursos já dá para a gente poder testar. Ó, vou colocar aqui o capacitor. Pronto. Eu vou botar na eletricidade. Ó, ligou a central, então vamos programar o controlezinho. Clicou no botão, lá acendeu, clicou no controle remoto, ele já piscou lá informando que gravou. Ó, rodou para um lado, rodou para o outro. Perfeito? Vamos adiante. Próxima ligação seria fim de curso. Então, fim de curso, a gente tanto pode colocar sensor magnético, né? Sensor magnético, ou micros, né? Então, o sensor magnético ele está sempre aberto. Quando o ímã passa perto, o magnetismo do ímã fecha o contato. Nesse caso aqui, ele fica aqui no circuito ali, ó, sempre fechado, e quando aperta é que ele abre o contato. No fim de curso micro, no RID, é o contrário. Então ele está sempre aberto, quando o ímã passa perto, aí fecha o contato. Vamos começar com o sensor magnético, então. No sensor magnético, a gente tem aqui, ó, lá no final tem o GND. Então vamos colocar os dois fiozinhos que estão junto no mesmo conector aqui, ó, no GND, porque ele é comum. Aqui eu não tenho definido quem é o fechamento e quem é a abertura, então qualquer um que eu colocar vai dar certo. Mas lá na máquina sim está definido quem é o de fechamento e quem é o de abertura. Mas aqui para fazer a demonstração já vai ser o suficiente. Pronto. Então, agora se nós botar na eletricidade de novo, já podemos testar com fim de curso. Então, tá rodando para um lado, imãzinho neste daqui, parou o motor. Apertei o controle de novo, rodou para o outro lado, ó, final de curso acendeu lá, ó, acendeu, parou. Agora vamos, ó, botei o imã perto, acendeu lá, certo? Agora vamos trocar os fins de curso. E agora precisamos aqui no micro, que é o segundo, fechar. Então, normalmente fechado é fechado. Normalmente aberto, como estava antes o outro sensorzinho, então é com ele aberto, o micro. Então, rodou para um lado, fim de curso, parou. Lá, acendeu o LEDzinho. Né? Agora vamos rodar para o outro. Apertar o outro. Olha lá, acendeu o laranjinha agora. Então, fim de curso, normalmente aberto e normalmente fechado, já demonstrado. Agora, fotocélula. Então, fotocélula, eu botei aqui com um fiozinho bem curtinho para a gente poder visualizar melhor. Então, ó, fotocélula é assim, ó. O receptor, que é um deles, eles são iguaizinhos assim pelo lado de fora, mas um deles tem só 2 fios e o outro deles tem 3 fios. O que tem 3 fios, ó, positivo, os dois vermelhinhos junto, aqui o negativo, os dois marronzinhos junto, e o retorno, a informação, num sozinho. Tá? Então, é bem simples. Positivo no 12 volts aqui.
Positivo, o vermelhinho no 12 volts. O marronzinho, os dois marronzinhos juntos, que é a alimentação, o negativo para as duas peças, né? Os dois juntos. E o sozinho aqui vai no foto. Simples assim. Então veja, agora ocupamos todo o barramento. Então foto de pausa aqui, mínima coisa, uns 4 segundos. Então significa que passando os 4 segundos, ele vai tentar retornar. Então agora está abrindo o portão, abriu completamente. 4 segundos depois ele vai voltar. Ó, está fechando. Se a gente fechar aqui, ó, o LEDzinho acendeu, retorna para abrir. Então, vou mostrar aqui, deixar aqui na frente para a gente poder ver. Então, ó, tá retornando, tá querendo fechar. Vou fechar aqui, ó. Vou fechar melhor, senão não. Então, tá abrindo o portão. Terminou de abrir. Vai passar 4 segundos, vai querer fechar. Tá fechando. Vamos fechar bem aqui. Então, ó, lá acendeu. Retornou. Abriu totalmente de novo. Vai fechar. Vamos fechar aqui de novo. Vai voltar a abrir. Então, terminou de abrir. Passa 4 segundos, volta a querer fechar. Pronto, simples assim. Então já temos fase neutro, ligação do motor, ligação do capacitor, ligação da fotocélula, ligações de fim de curso. Agora só falta a botoeira. Botoeira é bem simples. Entre o negativo, o GND, né, e a botoeira, fechou curto, é como se tivesse apertado o botão lá. Tempo de abertura, passa 4 segundos, quer parar, fechou curto aqui. Então, a botoeira serve para colocar o aplicativo, serve para colocar um receptor, pode colocar um interruptor campainha lá para um guarda, enfim, essa entrada é de comando mecânico. Então, essa é a explicação de ligação do barramento da nossa central. Obrigado.